Galera, quem é Vasco sabe, nenhuma conquista vem por acaso. É planejar, conquistar e nunca desistir. E o consórcio é assim também. Você planeja, contribui e lá na frente vai perceber que você pagou o justo. Viriato Corretora de Seguros. Conquiste os seus sonhos com o mesmo amor que você tem pelo Vasco. Tá vendo esse telefone aí na tela? Entre em contato que um especialista vai mostrar para você como proceder. Viriato Corretora de Seguros. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, contando demais com a sua audiência, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time entra em campo amanhã, às 9h30 da noite, em São Januário, contra o Bahia, terceira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco estreou perdendo, depois empatou com o Mirassol e tá na hora da primeira vitória nesse jogo contra o Bahia. Será um confronto difícil, a gente vai falar muito sobre isso aqui, a preparação do Vasco, o Vasco que pode ter reforços para essa partida. A gente conta demais com a sua audiência. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só você copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vamos bater um papo e trocar uma ideia nesse Bom Dia Gigante, nessa manhã de terça-feira. E olha, um recado importante que a gente traz para você é da Setica.bet. A Setica.bet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa é grande. A Setica.bet entrou em campo com o canal para elevar ainda mais o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, faça o cadastro gratuito e você ainda pode descobrir o mundo da Setica.bet. Setica.bet, a sua bet de verdade. Eu vou trazer um recado rapidinho e já a gente volta com muita informação e hoje tem participações especiais aqui nesse Bom Dia Gigante. Já eu volto. Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. Valeu, Saulo Viana, grande abraço para você, grande abraço para todo o povo do Amazonas, que é muito Vasco. E você, nesse Bom Dia Gigante, também pode participar com a gente. Você que ainda não fez o cadastro na Setica.bet, tá aqui do meu ladinho o QR Code. E você que pode mandar a sua mensagem e contribuir aqui no canal Atenção Vascaínos. E olha, a contribuição sempre é muito bem-vinda para melhorar o trabalho que é feito aqui. Amanhã, por exemplo, estaremos em São Januário com o Diego Monteiro e o Sérgio Quinde, e lá em São Januário você já sabe que a estrutura não é tão boa assim. Então a gente precisa, por exemplo, pagar a internet, pagar também a questão do traslado da rapaziada até chegar a São Januário, nosso Sérgio, nosso Diego, tem a alimentação da rapaziada, e você pode contribuir e ajudar o canal Atenção Vascaínos. Como? Através desse QR Code aqui, que é o LivePix. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai ser direcionado ao site LivePix, você coloca lá o seu nome, a sua mensagem, pode ser em texto ou em áudio, e aí você coloca um valor a partir de R$3. Gera um link, faz o pagamento com esse link através do aplicativo do seu banco e você faz a sua doação e vai ter a sua mensagem também lida e também colocada aqui em áudio para participar também desse Bom Dia Gigante. Agradecer a todo mundo que está chegando por aqui, você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like e compartilhe para chegar a outros vascaínos. E olha, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, isso mesmo,
hoje já vamos ter uma partida valendo por essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 o Vitória da Bahia recebe o Flamengo. Às 9h30, Vitória e Flamengo abrem a terceira rodada. Amanhã, quarta-feira, alguns jogos importantes. Às 7h, Chapecoense e Coritiba. No mesmo horário, Mirassol e Cruzeiro. Às 8h, Atlético Mineiro e Remo. Às 9h30, o nosso jogo, Vasco e Bahia, se enfrentam em São Januário com Premier e TV Globo para boa parte do Brasil. No mesmo horário, ainda vamos ter São Paulo e Grêmio lá no Morumbis. Na quinta-feira, 7h, vamos ter Atlético Paranaense e Santos, 7h30, Fluminense e Botafogo, clássico carioca, às 7h30 no Maracanã. E na quinta-feira, às 8h, vamos ter Corinthians e Bragantino, e às 9h30, Internacional e Palmeiras fecham a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com as duas primeiras rodadas, você está vendo a classificação aí na tela, o Vasco nesse momento ocupando a 15ª colocação com 1 ponto apenas em 2 jogos. Está na hora do Vasco vencer o seu primeiro jogo, tomara que seja amanhã contra o Bahia. O Vasco que já fez a sua preparação, inclusive tem hoje pela manhã o último treinamento visando essa partida, com o comando do técnico Fernando Diniz lá no CT Moacir Barbosa. Fernando Diniz arrumando ali o seu time, já fez esse jogo contra o Botafogo no fim de semana, venceu por 2-0, tudo bem que não dá para fazer muita análise pelo jogo, pela questão da chuva, pelo gramado, o próprio adversário acabou jogando com muitos jogadores reservas, juniores, então o técnico Fernando Diniz pode aproveitar coisas positivas desse jogo, principalmente a confiança, né, de ter vencido um clássico por 2-0. E ele pode ter reforços para essa partida. Por exemplo, ontem o Vasco já divulgou o Cuiabano, lateral esquerdo, inclusive já está no bid da CBF, já foi anunciado oficialmente e pode estar na lista de relacionados para essa partida contra a equipe do Bahia. É um bom reforço, talvez não deve começar a partida de início, mas é um jogador que estará ali na relação para o jogo contra o Bahia. Outro jogador que pode estar também nessa lista é o argentino Cláudio Spinelli. Ontem ele foi anunciado de forma oficial nas redes sociais do Vasco, até brincaram, né? O He-Man da Colina chegou, o nosso Cláudio Spinelli, artilheiro por onde passou, principalmente ano passado no Independente Del Valle, 29 anos, jogador que vem como uma ótima temporada que fez no time equatoriano, como melhor jogador do futebol equatoriano em 2025 e agora vai vestir a camisa 77, personalidade pro rapaz, que vai vestir a camisa o mesmo número de Ryan, que foi uma das maiores vendas, se não a maior venda da história do Vasco, o jovem Ryan, para o futebol inglês. O Spinelli vai vestir a 77. Se o nome dele estiver hoje no bid, é bem provável que ele possa estar também na relação de jogadores para essa partida contra o Bahia. Mas mesmo assim, com o Cuiabano e também com o Spinelli, o técnico Fernando Diniz deve ser um pouco cauteloso com a partida e também com o time que deve entrar em campo. Eu aposto que o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, mesmo com o PH voltando de contusão, acredito que pela sequência de jogos e vem jogando bem, ele deve ser mantido na lateral direita. Na zaga, Alan Saldívia e Robert Renan. Saldívia fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, contra o Botafogo e pode ser mantido ao lado do Robert Renan. Já o Lucas Piton também deve ser mantido na lateral esquerda, como eu disse, o Cuiabano teve poucos treinos ainda com a rapaziada e deve começar no banco de reservas. No meio-campo, Thiago Mendes, Barros e Coutinho, esse meio-campo em princípio não deve mudar, e lá na frente também não deve ter alterações. Nuno Moreira, o Brenner centralizado e o Andrés Gomes. Esse o provável time do Vasco. Lógico que como vai ter o treinamento de hoje pela manhã, assim que a gente tiver mais informações, a gente vai trazer no Tabela do AV, vai trazer no AV News hoje à noite também com o Flávio Dias, quando a gente tiver uma informação melhor referente ao provável time do Vasco. E eu fiz o seguinte, fui perguntar ao Jean Faísca: Jean, mediante essa situação dos jogadores que está chegando agora, essa situação também do jogo contra o Botafogo, qual time do Vasco você escalaria para essa partida contra o Bahia amanhã, 9h30 em São Januário, hein, Jean? Conta pra gente. Bom dia, Jean. Salve, Jean. Conta pra gente qual time que você escalaria. Salve! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco amanhã à noite enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Um adversário difícil. O Bahia, desde a era SAF aí com o Grupo City, vem qualificando seu elenco ano após ano. E tem no seu comando técnico Rogério Ceni há um bom tempo outra arma para esse confronto. Basicamente, Emerson, sua pergunta é sobre a escalação do Vasco. Pois bem,
Eu, para essa partida, eu iria de Léo Jardim, Puma, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. Sim, eu acho que o Cuiabano estava jogando lá na Inglaterra, não era na equipe principal, era no Sub-23, mas é um jogador que está com ritmo. E outra coisa, ninguém faz um esforço que o Vasco faz e fez para trazer um lateral aí como o Cuiabano, com opção de compra pelo valor que o Vasco pode tentar adquirir ele no final do contrato, para deixar aí esperando a oportunidade. Até porque o Piton não está legal. Então, sim, eu colocaria o Cuiabano. O meio de campo, não tem muito o que mexer. Cauã Barros, Thiago Mendes, Thiago Terno Mendes, jogando muita bola. E Coutinho, Nuno, Brenner e Andrés Gomes. Eu acho que esse é o 11 titular do Vasco. Se o torcedor percebeu, eu dei uma segurada no Cuesta. Eu acho que o Saldívia merece uns 2, 3 jogos de titular, até para a gente ter um entendimento de como se comporta esse jogador. No mais, é continuar tendo rendimento, como o Vasco teve contra a Chape, como mesmo na água teve contra o Botafogo, para tentar aí vencer o Bahia, fazer 4 pontos e respirar um pouco mais aliviado nesse Campeonato Brasileiro. Porque, infelizmente, se a vitória não vir, um empate ou algo assim, de 9 ganhar apenas 2 pontos, ou de 9 ficar com um só, a pressão já vem. Lembrando que o próximo jogo é fora de casa contra a equipe do Santos. Abraço, Emerson, e abraço a toda a audiência do BDG. Valeu, Jean Faísca, obrigado pela sua participação. Jean, por exemplo, já escalaria o Cuiabano de cara. E você, torcedor, o que você acha? Comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante aqui no Bom Dia Gigante. Acha, por exemplo, que já valeria iniciar a partida com o Cuiabano como titular da lateral esquerda? Lógico que a sua opinião sempre prevalece aqui. Coloca aqui a sua mensagem, a sua opinião sobre essa participação ou não do Cuiabano iniciando a partida. Como eu disse, já está regularizado, já saiu no bid da CBF e deve estar, inclusive, na lista de relacionados. O Vasco que vem também negociando o Vitor Luiz para o Mirassol, informação que a gente trouxe ontem nas nossas redes sociais, e também o Flávio trouxe na tradicional live de segunda-feira, trazendo todos os detalhes sobre a saída do lateral esquerdo Vitor Luiz do Vasco para o Mirassol. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso adversário, né? Porque o Bahia jogou no fim de semana, empatou no Campeonato Baiano, um jogo até polêmico, enfim, e teve estreia de centroavante, que fazendo gol de pênalti, e quem vai trazer os detalhes do Bahia é meu parceiro Fernando Ramos, um repórter do canal Eu Sou Mais Bahia, que vai trazer detalhes do nosso adversário, o Bahia, para esse jogo de amanhã, 9h30 da noite, em São Januário. Conta aí, Fernando, como é que vem esse Bahia? Bom dia! Fala, galera do canal Atenção Vascaínos, eu me chamo Fernando Ramos, do canal Sou Mais Bahia, e tô aqui para trazer as últimas notícias e informações do tricolor baiano para o confronto contra a equipe do Vasco da Gama nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário, na casa do Vascão, e tenho certeza que é uma partida que promete grandes emoções, até porque os últimos confrontos entre Bahia e Vasco vêm rendendo bastante, né? Muita polêmica e também, claro, muitos gols para as duas torcidas. O último confronto, que foi na Fonte Nova no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço venceu por 1-0, gol marcado por Eric Puga naquela partida bem movimentada, onde tivemos a expulsão do atacante David, ex-jogador do rival do Bahia. O Vitória passou ali pelo Vitória no ano de 2017, né? Então, a gente vai aqui trazer as últimas informações do tricolor baiano, do Bahia, que treinou hoje no CT Evaristo de Macedo. Foi um treino aberto para a imprensa, inclusive acabei de chegar lá do CT Evaristo de Macedo e estou aqui gravando esse vídeo para vocês. E além disso, tivemos também a apresentação do centroavante Everaldo, centroavante que já é um velho conhecido da torcida do Bahia por ter passado pelo Esquadrão de Aço em 2023 e 2024, ajudou o Bahia a chegar à Libertadores da América, né, depois de 36 anos, naquele ano de 2024, mas no ano passado acabou saindo para o Fluminense, jogou uma temporada lá no tricolor carioca, o rival aí do Vascão, e acabou não rendendo o que se esperava, né? E aí agora ele retorna ao tricolor baiano por empréstimo até o final desta temporada, e se diz um jogador muito motivado, jogador esse que deve pintar aí como novidade para esse confronto contra o Vascão em São Januário, tá bom? Até porque o atacante Del, jovem moleque da base, promessa de 17 anos, que marcou gol, inclusive em Bavi, o gol do triunfo do Bahia no Barradão, ele está de fora desse confronto contra o Vasco, porque acabou sendo expulso ali num lance de displicência na última partida do Bahia contra o Fluminense
onde se encerrou empatada em 1-1, né? O provável time do Bahia deve ser aquela mesma equipe que todo mundo já conhece, né? Com o Ronaldo no gol, o Ronaldo que vem se destacando bastante aí no gol do Bahia. Nas laterais, Gilberto, podendo aí ter a opção da entrada do Roman Gomes, que é um novo contratado e vem jogando muito bem. Até pelo mau desempenho do Gilberto contra o Fluminense, pode ser uma novidade para essa partida, mas até então Gilberto na lateral direita, na lateral esquerda Luciano Juba e a dupla de zaga composta aí por Ramos Mingo e David Duarte, tá bom? Meio campo do Bahia, provavelmente teremos mais uma vez o Azevedo compondo esse meio campo, com Jean Lucas e Everton Ribeiro, nessa trinca de meio campistas, apesar da participação do Caio Alexandre no jogo contra o Fluminense ali, ele que entrou no segundo tempo e pode ser novidade nesse meio campo do Bahia no lugar do Azevedo, mas de acordo com as últimas falas do Rogério Ceni, Rogério vem priorizando aí uma equipe que tenha um poder físico maior, e o Azevedo é um volante mais pegador, um volante mais pitbull do que o Caio Alexandre, que é aquele cara mais de qualidade na saída de bola. Então, provavelmente teremos esse meio campo, o ataque do Bahia composto aí por Ademir, William José e Eric Puga. Esse é o provável time titular que vai a campo contra o Vasco da Gama. Saudações vascaínas, aqui é André da Casa do Fritz. A dica da semana é chopp da Casa do Fritz. 8 tipos de chopp esperando vocês. Venham experimentar. E o recado agora é da loja Fute Fanatics. A Fute Fanatics é uma loja virtual onde você pode comprar qualquer tipo de produto esportivo, inclusive produtos oficiais do Vasco. Compre no site da Fute Fanatics, você está vendo aí o Fute Fanatics, é esse QR Code para você acessar. Tem as informações também na descrição desse vídeo, tem detalhes também que você pode colocar no mecanismo de busca e acessar o site. Você compra todos os produtos esportivos e quando fizer a compra, você pode colocar o cupom promocional Atenção Vascaínos para ter 7% de desconto. E se você pagar através do Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto com a parceria do canal Atenção Vascaínos com a Fute Fanatics. Mais uma vez, deixando aqui o QR Code da 7kBet para você fazer o seu cadastro gratuito na maior plataforma para você ter o entretenimento da 7kBet. E também tem aqui o nosso Live Pix, onde você pode contribuir com o canal Atenção Vascaínos. Olha, eu vou deixar na tela aqui a arbitragem, o time completo da arbitragem para o jogo de amanhã entre Vasco e Bahia. Quem vai apitar o jogo é Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas Gerais, e o segundo auxiliar é Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais, ou seja, um trio todo mineiro. Já no VAR, terá ele, Rodolfo Toschi Marques do Paraná, será o VAR dessa partida entre Vasco e Bahia. É bom ficar de olho porque o VAR normalmente gosta de atrapalhar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas quem é o nosso especialista aqui no canal Atenção Vascaínos para falar de arbitragem é ele, Cláudio Vinícius Cerdeira. Cerdeira, conta pra gente como é que você analisa essa equipe de arbitragem que foi escolhida pela CBF para apitar amanhã Vasco e Bahia em São Januário. Conta pra gente, Cerdeira, bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, gigante, torcedor vascaíno. Está sempre nos acompanhando aqui em toda a programação do canal Atenção Vascaínos. Vasco um pouquinho mais animado, né? A torcida um pouco mais animada aí depois da vitória sobre o Botafogo. Mas esse jogo aí, Vasco e Bahia, é um jogo muito complicado. O Bahia tem uma grande equipe. E a CBF divulgou a escala da arbitragem, que é sempre o torcedor vascaíno, assim como a maioria dos torcedores, a arbitragem é sempre um ponto de interrogação, né? Todo mundo fica com um pé atrás, 2 pés atrás. Isso é assim mesmo. Sempre foi assim, sempre será. O Paulo Zanovelli é um árbitro já com uma certa experiência. Ele tem 36 anos. Ele é FIFA, né, desde 2023, já apitou muitas finais de campeonatos estaduais, aí, Brasil afora, foi árbitro do Mundial, sub-17, Sul-Americano sub-20, é um árbitro que já tem uma certa bagagem. Nesse campeonato brasileiro desse ano, ele fez apenas um jogo, também estamos na terceira rodada, né? Ele tem uma média, não chega a 5 cartões amarelos por jogo. Ele costuma ser disciplinador, né? Ele segura o jogo ali, ele tenta controlar o jogo e normalmente consegue. E tecnicamente é um árbitro bom, tanto que é um árbitro FIFA, né?
Costuma ser um árbitro tecnicamente bom, não costuma cometer muitos erros. Mas o erro, ele está. Qualquer um pode cometer, né? Depois daquele Vasco e Chapecoense, né? Vários jogadores perderam muitos gols, então são erros também, né? O Léo Jardim também tomou aquele gol, também por um erro. O árbitro do jogo foi o Wilton Sampaio, também anulou o gol do Breno também, do Brenner também, mal anulado, também foi um erro. Quer dizer, então o futebol está sujeito aí a erros, né? Chuvas e trovoadas. Mas o que eu espero sempre é que a arbitragem vá bem. É muito desagradável quando o árbitro acaba tendo influência no marcador e tendo influência no vencedor da partida. Aí é pior ainda. E eu espero que nesse jogo de quarta-feira a arbitragem passe desapercebida. Esse é o melhor elogio para a arbitragem, é quando ninguém fala da arbitragem. Esse é o maior elogio. Valeu, Cerdeira, obrigado pelas suas informações. E agora, aquele quadro com notícias rápidas e diretas, onde a gente apresenta algumas informações importantes em nome da Já Açaí. A Já Açaí, inclusive, que vai ter mais uma unidade no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Na sexta-feira, lá no Grande Rio, você já vai poder experimentar as melhores sobremesas geladas do Brasil. Lá no Grande Rio, São João de Meriti. Já tem duas na zona norte do Rio. Uma no Nova América e outra também no Carioca Shopping. Mas dia 13, sexta-feira, terá a inauguração da Já Açaí lá no Shopping Grande Rio. Nosso Sérgio Quinte estará lá, como? Se deliciando com as melhores sobremesas geladas do Brasil. Vamos aqui às informações desse quadro. A primeira informação sobre o futebol feminino, né? Que ontem jogou uma partida clássico com o Flamengo, estava jogando muito bem, saiu na frente, vencendo por 1-0 e no final acabou tomando a virada, jogo que foi realizado na Gávea pela Copa Rio Feminina e o Vasco acabou perdendo o jogo por 2-1, mas as meninas estão mostrando muita evolução, esse time feminino do Vasco, quem sabe daqui a pouco não voltem às glórias do futebol feminino também do Vasco da Gama. Outra informação importante, o Vasco joga quarta-feira contra o São José pelo Novo Basquete Brasil, e esse jogo mudou o local. Seria em São Januário, mas como a partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia também será em São Januário, agora a partida será no ginásio do Botafogo, na Avenida Venceslau Braz, 72 em Botafogo, no ginásio Oscar Zelaya, às 8 da noite, Vasco e São José, pelo Novo Basquete Brasil. E para fechar aqui esse quadro, uma informação legal, né? Porque o time Sub-14 do Vasco foi convidado e vai participar da categoria Sub-14 da Brasil Soccer Cup, uma grande competição que será realizada aqui no Rio de Janeiro. E esse quadro é um oferecimento da Já Açaí. E o recado agora é da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você que ainda não conhece o Barra Square, o endereço está aqui embaixo. Avenida das Américas, 3.555, loja 120, 121. É o Barra Square, você chega lá na Pompador, você pode comprar perfumes, joias, relógios, as melhores marcas do planeta, atendendo com brilho e pontualidade. E você quer saber as promoções? Siga também a Pompador no Instagram, @PompadorBarraSquare. Lá você pode até consertar o seu relógio. E quando for a Pompador, diga que veio através do canal Atenção Vascaínos. Você vai ajudar muito essa parceria entre Pompador e canal Atenção Vascaínos. Agradecer demais a galera que está aqui curtindo comigo esse Bom Dia Gigante, hoje rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. E quem vai trazer informações agora nesse Bom Dia Gigante para tudo que você está fazendo? Quem chega aqui nesse Bom Dia Gigante para trazer detalhes sobre mercado da bola e também a questão do potencial construtivo é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, quantas novidades para a galera que está ligada aqui nesse Bom Dia Gigante? Bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco anunciou ontem o Cláudio Spinelli como seu sexto reforço, jogador que vai vestir a camisa 77,
Mas não para por aí. A direção do Vasco continua trabalhando dentro de uma responsabilidade, dentro de um orçamento para contratar ainda mais alguns reforços. Pelo menos a ideia é essa, de trazer um jogador de meio de campo, um segundo volante, que faça também a função de primeiro volante e mais um zagueiro. Aliás, a questão da zaga é uma preocupação no Vasco, porque Lucas Freitas tem se envolvido em muitas lesões, em muitos problemas, está agora com um problema fora até de lesões do futebol, com herpes, então tem tido uma dificuldade de recuperação, já tivera problema no ombro, e o Vasco está indo para jogos importantes com apenas 3 zagueiros, tendo que improvisar o Hugo Moura. Da mesma forma, a situação do Robert Renan, que é um jogador que tem contrato até o meio do ano, e o Vasco ainda não buscou antecipar. Quer dizer, talvez o Robert Renan não seja ainda um jogador que o Vasco confie plenamente até para antecipar a compra, como fez com o Andrés Gomes, por exemplo. Então a questão da zaga é uma prioridade sim para a direção do Vasco, assim como a volância, um camisa 8, um volante misto. A janela, é bom a gente lembrar, fica aberta até o dia 3 de março e ali, até esse período, o Vasco pode buscar contratações. Jogadores, nomes, nenhum nome oficial, muitas especulações sobre Sousa e outros atletas, mas ainda não temos nenhuma informação concreta sobre jogadores que possam realmente estar mais próximos no radar do Vasco. Se a gente souber, a gente vai informar. O Vasco, que negociou o lateral esquerdo Vitor Luiz, na verdade, deu a rescisão ao atleta, o jogador já está seguindo para Mirassol, aonde vai assinar contrato e vai rescindir com o Vasco da Gama. Boa sorte ao lateral esquerdo Vitor Luiz. E sobre David, o empresário do atleta André Cury confirmou, David vai ficar no Vasco. Não há nenhuma possibilidade de agora David deixar o Vasco e ele permanece no elenco cruzmaltino. Um outro tema importante, e é bom a gente esclarecer, notícia dada ontem pelos companheiros da ESPN, de que o Atlético Mineiro venceu uma decisão no Tribunal de Causas da CBF, a uma maneira mais rápida, mais célere dos clubes poderem chegar a um acordo em que cobra valores referentes a Paulo Henrique, Maurício Lemos e também ao meio-campo Jair. Pois bem, esses valores somados chegariam a cerca de 16 milhões de reais. No entanto, o Vasco está absolutamente tranquilo, porque são todas situações anteriores a fevereiro de 2025. E até 2025, fevereiro, tudo foi acordado para pagamento na RJ. O Vasco segue regiamente o plano e vai pagar o plano, já que também está incluído na CNRD, que foi homologada através da RJ com mais de 90% de aprovação. E como última informação, Emerson Rocha, sobre potencial construtivo. Até o dia 12 de fevereiro, a Sod Capital ainda tem a preferência para tentar comprar o terreno do Clube Marapendi, mas não conseguirá. Já está fora de qualquer cogitação que a Sod Capital possa fazer essa compra. E existem 7 construtoras que foram na reunião, que estiveram na reunião com o prefeito Eduardo Paes, com o presidente do Vasco Pedrinho e com o vereador Pedro Duarte, que demonstraram interesse a partir do momento em que a Sod Capital sai dessa busca. Algumas favoritas, mas a mais favorita para de repente comprar integralmente é a Patrimar, uma construtora gigante que faz grandes empreendimentos na zona oeste do Rio de Janeiro. Há uma urgência para resolver isso por cobrança do prefeito Eduardo Paes, que vai se lançar como governador do estado do Rio de Janeiro e quer ter, até pelo Vasco dele do coração, esse êxito logrado, digamos assim. Ele quer ter essa satisfação de ver o potencial construtivo que ele batalhou tanto nos bastidores para acelerar, para passar tempo, para poder ser visto como prioridade, aprovado e vendido para que a obra de São Januário comece ainda nesse ano de 2026. Valeu, Emerson. A gente volta logo mais no Tabela com detalhes e à noite eu tô com Avenews recheado às vésperas de Vasco e Bahia. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, acha que o Vasco ainda consegue contratar outros jogadores, um volante, um zagueiro?
Quero saber a sua opinião. Comenta, participa com a gente aqui desse Bom Dia Gigante. É muito importante a sua participação. Diga de onde você está, o seu estado, o seu município, o seu país. Tem muita gente de fora do país acompanhando o canal Atenção Vascaínos. E você que gosta aqui do trabalho que é feito, agradeço. Faz o seguinte, você que ainda não é inscrito, se inscreva. É importante a sua inscrição. Deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link, joga lá nos grupos, chama a rapaziada, ajude também o canal Atenção Vascaínos através do Live Pix. É muito importante você também fazer a sua doação para manter o trabalho que é feito aqui. A gente tem a cobertura todos os jogos no local, trazendo os detalhes importantes com o nosso Diego Monteiro, com o nosso Sérgio Quinte, de vez em quando eu estou também, o próprio Flávio, a rapaziada toda também trazendo informações importantes. Hoje tem tabela do AV, hoje tem AV News, ou seja, programação completa aqui no canal Atenção Vascaínos, só pedindo apenas a sua participação. Seja inscrito, deixa o like e também mande a sua mensagem através do Live Pix. Outra situação também que você pode ajudar o canal Atenção Vascaínos é sendo membro do canal. Como? Tem o QR Code está aqui na frente, está aqui embaixo, e você tem o WhatsApp do Saque do AV. Você pode participar do nosso clube de membros, que é um grupo de WhatsApp, onde a rapaziada bate um papo muito bacana. Então você pode fazer parte disso aqui, ó, 21 98411 5061. Mande uma mensagem para o Saque do AV nesse WhatsApp, 21 98411 5061, e você pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp pelo Saque do AV. Se você tem uma empresa, tem uma marca, quer divulgar aqui no canal Atenção Vascaínos, pode mandar também para esse número essa mensagem e com certeza o Sérgio Quinte vai te responder e vai te deixar todos os detalhes para você ser membro do canal, e você quiser divulgar aqui a sua marca, o seu trabalho, também pode fazer isso através do Saque do AV. Galera, agradecendo demais a audiência de todos vocês, obrigado mesmo pela companhia, obrigado por sempre estar aqui com a gente no Bom Dia Gigante, no Tabela do AV, no AV News, em toda a programação do canal Atenção Vascaínos. Mais cedo teve o Acorda, feito pelo Flávio, que está muito bacana também, você pode ir lá assistir, e a gente agradece demais a todo mundo que vem contribuindo, vem assistir nossos canais e também vem contribuindo e participando também das nossas lives. É muito bacana ter a participação de todos vocês. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. Amanhã estarei de volta aqui. Vai ser um Bom Dia Gigante / Esquenta do AV, porque é dia de jogo do Vasco, não tem jeito. Então amanhã, encontro marcado aí novamente, nesse mesmo horário, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!